Chega um momento em nossas vidas que tudo precisa mudar. E essa mudança começa por dentro. Você não precisa viver hoje a sua velha vida. Existe um novo. Existe algo melhor para você. Nosso Deus é um Deus de novidade de vida e o seu desejo sempre foi fazer novas todas as coisas. Hoje, em nossa sexta e última mensagem, seremos convidados a confiar que Deus tem preparado um novo propósito para cada história. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, temos um esboço digital disponibilizado para você no aplicativo Céu na Terra, disponível para Android e iOS. Novas promessas, novas histórias. Abra o seu coração e coloque a sua atenção no que o Espírito Santo vai falar com você. Seja bem-vindo e vamos celebrar porque o novo de Deus chegou. Vou repetir então. Essa é a última mensagem dessa série, gente. Que espontâneo vocês são. Eu lembrei do Jô Soares quando ele fazia isso. Mas realmente foi uma série preciosa, né? Que o Espírito Santo de Deus falou conosco. Mas não fique triste, porque domingo que vem a gente já entra numa nova série que vai ganhar o nosso coração. Ela será demais. Eu não vou dar spoiler agora, porque eu quero que você concentre nessa que ainda não acabou. Mas durante a semana a gente vai fazer um vídeo e vamos soltar. A próxima série também será demais. Mas estamos meditando no mês de julho e no comecinho de agosto sobre o novo de Deus que chegou, e nós temos como base 2 Coríntios capítulo 5 verso 17, amém? Se você quiser ler, abrir tua Bíblia ou ler na tela, segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 5 verso 17. Essa versão NVT é a nova versão transformadora, no qual Paulo disse assim: logo, aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Vamos ler juntos o finalzinho? A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Jesus não veio melhorar a sua vida, Ele veio te dar uma nova, amém? Jesus veio construir algo lindo no nosso coração. A vida cristã é um novo caminho no meio do deserto. Não aceite viver menos do que essa promessa do Pai, mesmo que estejamos andando por situações desafiadoras, mas Deus traça um novo caminho. A palavra de hoje é a última da série, se chama um novo propósito. Nós já aprendemos aqui sobre o novo poder, sobre a nova liberdade, a nova atitude, a nova identidade, a nova família, domingo passado. E hoje nós vamos falar sobre no que resulta tudo isso, que é um novo propósito. Se você não acompanhou alguma dessas palavras, todas elas estão no nosso canal no YouTube. Eu aconselho demais você ir lá e maratonar essa semana e assistir, porque vai enriquecer muito a tua vida. Um novo propósito, um novo projeto que Deus tem para a nossa vida, esse é o chamado. E eu quero pensar com vocês aqui, ou melhor, construir uma linha de raciocínio para nós entendermos sobre esse novo propósito. Primeiro, nós precisamos entender o que é plenitude e satisfação. João capítulo 10, verso 10, diz a palavra assim: Jesus disse: eu vim para lhes dar vida, e uma vida plena, amém? Eu vim para lhes dar vida, e uma vida plena que satisfaz. Então essa versão NVT, Jesus vai falar que Ele tem uma vida completa para nós. Plena é aquilo que está até na tampa, e uma vida de satisfação. Essa é a proposta que Jesus tem para nós, esse é o propósito. Mas nós precisamos entender, à luz da Bíblia, o que é plenitude e o que é satisfação, segundo os planos que Jesus tem para nós. Porque se não entendermos isso, nós vamos viver frustrados, esperando uma coisa diferente daquilo que Deus projetou. Se, por exemplo, o conceito que você tem de plenitude e de satisfação não for baseado no que a Bíblia tem, você corre o risco de passar a tua vida inteira indo na direção errada. E imaginem o quanto isso seria trágico. Você chegar no fim da tua jornada e descobrir que você trilhou um caminho para outra direção, não dá para voltar, perdeu a vida. Então, a compreensão de satisfação e de plenitude, segundo a Bíblia, ela é importantíssima. Então vamos ver o que Jesus nos ensinou como prioridade
para que nós tivéssemos uma vida plena e uma vida satisfeita aqui na terra. Primeiro ponto, nós precisamos buscar em primeiro o reino de Deus. Amém? Repita comigo, diga: buscar primeiro o reino de Deus. Vamos ler Mateus capítulo 6, a gente vai ler do verso 31 ao 33. Se você quiser abrir tua Bíblia, Mateus capítulo 6, do verso 31 ao 33. Jesus trouxe uma palavra importantíssima para nós aqui, no qual ele disse assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Então preste atenção. Jesus traz em Mateus 6, 31 a 33, ele começa dizendo o que não deve ser prioridade para nós. Jesus começa ensinando aqui sobre o que não deve ser o nosso foco. O nosso foco não deve estar na comida, na bebida, no vestimento e na moradia. O nosso foco não pode estar nessas coisas terrenas. E aqui já traz um choque de realidade para a grande maioria das pessoas. Por quê? Porque tem um tantão de gente que nós conhecemos que vive só em prol disso. Levanta de manhã cedo só pensando no que vai ganhar para comer. Eu, por exemplo, atendo homens que com sinceridade eles me falam assim: ah, pastor, eu trabalho muito para ter uma vida de conforto para os meus filhos, para que a minha esposa tenha uma vida digna, para que nós possamos ter um carrinho para andar, nossa casa, eu trabalho pesado para isso. E eu acho bonito um discurso desse de um homem. É legítimo isso é importante, mas isso não pode ser o primeiro ponto da nossa vida. Jesus falou: não vivam em torno de buscar isso, porque quem vive assim são os pagãos, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus. Essas coisas não podem mover a nossa vida. Por quê? Que comer, beber, vestir, morar, viajar não pode ser o nosso foco, porque a plenitude e a satisfação não são encontradas nessas coisas. Preste atenção, e eu quero te dizer isso aqui com muito carinho. Você não vai encontrar preenchimento para a tua vida e plenitude nessas coisas terrenas. E eu vou te mostrar com a tua própria vida e com a minha. Você já viu o quanto nós somos insaciáveis quando se trata de realização pessoal? Nós nunca estamos satisfeitos, gente. Vamos ser sinceros? Você sempre vai querer uma comida melhor. Por exemplo, quem gosta de comida japonesa aqui? Deixa eu ver. Muitos, hein? Gosta do trem cru lá, gente? Eu não gosto. E já me disseram assim: pastor, é só questão de aprender. Eu não quero aprender, porque é caro. E eu gosto de um óleo, gente, assim, sabe, de um trem frito, né? Rosana foi no médico e falou assim: quantos litros de óleo vocês estão consumindo por mês? Ela falou: 4. 4? Vocês têm que consumir 1 por mês. Ela falou: é 1 por semana. Aí ela pôs a culpa em mim, gente. Vê se pode. Ela falou: meu marido gosta de tudo frito, né? Não gosta que faz na air fry, não gosta de... Eu gosto de fritura mesmo. Mas comida japonesa não rola. Mas você que gosta, eu respeito. Você vai lá e come uma comida japonesa. Aí você descobre que tem uma melhor em Goiânia. Como é que você fica? Você fica doido para ir lá. Você gosta de salada, né? Lá, comida japonesa. Lá em casa eu não sei quem que esses meninos puxaram, que eles gostam. O Davi e o Felipe. Aí quando eles pedem assim, uma vez a cada 3 meses, 4 meses, eu fico freando, eu vejo a conta, eu falo assim: eu ia comer salada o mês inteiro com esse dinheiro. Mas tudo bem, né? E aí quando você come uma comida japonesa, você vai querer uma melhor. Quando você come uma pizza que você gosta, mas abriu uma pizzaria em Goiânia, essa é top, você vai querer uma melhor. Nós somos insaciáveis, gente. Você sempre vai querer uma casa maior, uma roupa mais bonita, uma viagem mais extraordinária. Ou eu estou falando besteira aqui, gente? Você morava de aluguel, por exemplo. Juliano, você pode encostar essa porta aí para nós, por favor? Que eu fico preocupado com os vizinhos, senão a minha voz vai muito para lá assim. Se bem que eu acabo evangelizando eles, né, gente? Mas tem que ser opcional. A gente não gosta de perturbar.
Por exemplo, você morava de aluguel. Aí você começou a orar pedindo assim: oh Deus, eu queria tanto sair do aluguel. Pode ser uma casinha pequena, um apartamento assim, pequenininho. Essa semana a gente foi olhar um apartamento, 43 metros quadrados, gente. Você tem que escovar o dente só assim, ó. Porque se fizer assim não dá. Então você mudou para o seu primeiro apartamento, 43 metros quadrados. Você amou. Porque, aleluia, saí do aluguel. Mas depois, só tem um quarto. Agora eu quero um com 2 quartos. Só tem um banheiro, eu quero um com a suíte agora. Aí depois, agora eu quero 3 quartos. Agora eu quero 3 suítes. Agora eu quero 2 vagas de garagem. Agora eu quero uma casa na praia. Agora eu quero um rancho no lago. Agora eu quero uma casa na lua. Não para, a gente não para. Lembra quando você andava de ônibus, agarrado, sofrendo? Gente, eu pegava um ônibus, eu morava no Parque Oeste e trabalhava na frente do Flamboyant. Eu me lembro que os ônibus eram tão apertados que eu não precisava segurar em nada, gente. Eu ficava ali, ó, tranquilo, porque está todo mundo tão espremido. Aí eu lembro que quando passava naquele calor de Goiânia, se bem que Goiânia está mudada, hein, gente? Essa noite fez 13 graus. O mundo está acabando, gente. Vocês não estão assustados não com isso? Alguém aqui já viu frio em agosto, gente? 13 graus em agosto. Se aqui está frio, imagina Campos do Jordão, imagina Gramado, imagina esses lugares mais frios. Então Goiânia é um calor daqueles, né? Agosto, setembro. Aí eu dentro do ônibus, gente, suado, tudo ali, aquele cheiro maravilhoso que você sente ali, né? Que todo ônibus é cheiroso. Aí eu olhava alguém passar no carro e falava assim: ô Jesus, eu queria tanto ter um carrinho. Você também sonhou com isso um dia. E aí você comprou teu carrinho, abriu o vidro, ó, como? Feliz da vida. Mas depois, agora eu quero um carro com vidro elétrico, ar-condicionado. Agora eu quero um maior, uma SUV. Agora eu quero uma caminhonete. Agora eu quero uma moto para passear de domingo. É assim, gente. Essas coisas não preenchem. Por isso que a gente sempre está querendo mais. Pastor, mas você está falando que é errado isso? Preste atenção. Eu não estou trazendo aqui para vocês uma teologia de miséria. Eu não sou um pastor que vai pregar aqui e dizer que você não pode ter uma casa boa, que você não pode ter um carro bom, que você não pode fazer uma viagem legal. Isso tudo você pode. O que você não pode é colocar isso em primeiro lugar na tua vida. Porque se você colocar em primeiro lugar, você vai ser a pessoa mais frustrada do mundo, porque isso não vai satisfazer. Então, Jesus não proibiu a gente de pensar de ter comida, de ter roupa, de ter casa, as coisas que ele citou lá. Tanto é que ele disse que Deus nos daria isso. Só que ele daria depois que nós buscássemos a coisa certa. Qual é a prioridade? É o verso 33. Vamos colocar de novo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí todas essas outras coisas lhes serão dadas. Gente, o reino de Deus tem que vir primeiro. A nossa vida tem que estar focada. E quando o reino de Deus vier, ele já vai gerar plenitude em nós. O reino de Deus gera satisfação. E aí quando essas coisas vêm, elas são só um bônus. É só uma cerejinha ali em cima do bolo. Pastor, mas como então que eu busco o reino? Gostei disso, eu quero viver pleno, eu quero viver satisfeito. Como buscar o reino? Preste atenção. É interessante que Jesus está em Mateus 6 aqui falando sobre o reino, né? E quando ele ensina sobre buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, mas antes disso, ele traz um ensinamento profundo quando ele vai ensinar os discípulos a orarem. Mateus capítulo 6, agora vamos ler o verso 10. Jesus disse assim, ó, venha, dentro da oração do Pai Nosso, tá? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É assim que a gente traz o reino de Deus. É a vontade de Deus que é feita no céu, sendo feita aqui na terra. Mas preste atenção, esse venha o teu reino aqui, ele vem do grego erchomai, que quer dizer, que também significa fazer conhecido. Então não é um venha no sentido de um espectador inerte, que não colabora com nada, só fica esperando o reino chegar. Não, é um venha com comprometimento, é um venha com participação, com engajamento. É como se Jesus dissesse assim, ó, Pai,
eu trarei o teu reino e eu participarei da construção da sua vontade, sendo feita aqui na terra como ela é feita no céu. Só que Jesus não orou isso sozinho, ele nos ensinou a orarmos assim. Ele disse: gente, orem buscando e digam: Pai, eu vou trazer o céu para a terra, eu vou colaborar para que o teu reino venha. E como isso é possível? Pastor, como nós podemos trazer o reino? Jesus ensinou isso para os discípulos no seu propósito. Esse é o terceiro ponto da nossa linha de construção de ideia aqui. O propósito dos discípulos foi o que Jesus falou para eles, serve para nós. O grande propósito que Jesus tem para as nossas vidas foi demonstrado desde o início, quando ele chamou os 12. Ele também reafirmou durante a jornada e ele reforçou no final. Vou te mostrar na Bíblia. Início do chamado dos 12 discípulos, Mateus capítulo 4, verso 19, olha isso. Jesus chama os primeiros discípulos e Jesus lhes disse: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. Essa versão NVT é interessante, né? Então Jesus, ele não, como a gente diz aqui em Goiás, rodeia o toco. Ele vai direto ao cerne do chamado. Vocês querem caminhar comigo? Eu vou fazer de vocês pessoas que se preocupam com gente. Quem andar comigo não vai preocupar com comida. Quem andar comigo não vai preocupar com bebida, não vai preocupar com casa para morar. Quem andar comigo não vai preocupar em ganhar dinheiro. Quem andar comigo não vai preocupar com coisas terrenas. Nós vamos nos preocupar com gente. Isso aqui é muito forte, igreja, porque isso aqui é a veia do reino de Deus. Então Jesus fala no início, Jesus fala no meio da jornada. Marcos capítulo 16, verso 15, Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Gente de novo, e ele reafirma no final da caminhada com o envio e com o propósito dos discípulos. Atos 1:8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Olhe para mim e preste atenção. É assim que o reino de Deus vem à terra, quando nós pregamos Jesus e a sua palavra de salvação. Todas as vezes que um pecador se arrepende, o reino dos céus chegou. Todas as vezes que você fala da morte de Jesus na cruz por alguém, e essa pessoa tem a opção de receber Jesus e ela diz sim, o reino dos céus chegou na terra. E isso é maravilhoso, gente, porque isso traz plenitude e satisfação. Deixa eu te dizer algo aqui muito sincero. Eu me considero uma pessoa muito abençoada por Deus, e eu acredito que você também se considere. Só o fato de você estar vivo aqui hoje já é um motivo de gratidão. Eu já vivi tantas coisas lindas, eu faço parte de uma família preciosa, tanto física, carnal, como espiritual. Eu sou amado por pessoas, eu posso amar pessoas. Eu já ganhei presentes maravilhosos, no sentido de simbolismo, no sentido de coração, no sentido financeiro também. Se eu contar para vocês tanta coisa que Deus já fez pessoas me abençoarem, mas tudo que eu já vivi em 47 anos e já ganhei, nada se compara à experiência de quando eu prego o Evangelho para alguém e essa pessoa diz sim para Jesus. É algo que preenche a nossa existência assim de tal forma que você pode ganhar um carro zero, que a satisfação não vai chegar perto disso. E quem já viveu sabe do que eu estou falando. Então é nisso que a gente vai encontrar a plenitude, igreja. Quando nós avançarmos pregando o Evangelho do Reino e as pessoas receberem esse Jesus, é aí que a nossa vida encontra sentido. A tua vida só vai encontrar sentido quando você ajudar a dar sentido à vida de alguém. Então não pode ser o foco em mim. Eu preciso trazer o céu para a terra e viver o céu aqui e agora, buscando o reino de Deus. Mas como, pastor, que eu vivo o céu na terra? Esse é o quarto ponto. Vivendo o céu na terra. Pastor,
Como que eu faço para trazer o céu para a terra? Como que eu faço para pregar o evangelho? Eu sou um empresário. Eu sou um funcionário público, eu tenho os meus compromissos, amanhã cedo eu vou acordar, vou para o meu trabalho. Pastor, eu não posso viver pregando, eu não estou aqui na terra para isso, eu tenho os meus estudos, eu tenho a faculdade, no meu colégio, eu tenho a minha família para cuidar, eu tenho filhos, eu não posso largar tudo, pastor, para ficar pregando Jesus para as pessoas. Preste atenção, você não precisa largar a sua vida para anunciar Jesus, você faz isso através dela, exatamente onde Deus te colocou. A não ser que você tenha um chamado específico para ser um missionário que vai viver só viajando pregando o evangelho, mas isso é pontual, quando acontece Jesus chama mesmo. Ou se você tem um chamado específico para pastoreio, de deixar tudo e viver só para pastorear pessoas, mas isso também é um chamado pontual e pessoal. Mas Deus não falou assim só para os missionários que eles deviam trazer o reino de Deus. Deus não falou só para os pastores que eles deveriam pregar o evangelho. Não. Ele disse para todos os seus discípulos. E se você está aqui, você é um discípulo de Jesus, e Ele disse também para você. Você não precisa deixar o seu casamento para pregar Jesus, pregue através dele. Pregue através do que Deus te deu. Você não precisa largar os teus filhos, a tua empresa, não. Faça isso através disso. Aonde Deus te colocou, gente, é essencial. Se Deus te deu uma rede social com muitos seguidores, você influencia muita gente, ótimo, pregue Jesus lá. Se Deus te colocou numa empresa com um monte de gente, pastor, eu trabalho numa empresa com centenas de pessoas, lá é a tua igreja, bênção, vai lá, prega para eles. Agora o povo me procura e fala assim: pastor, olha aí para eu trocar de trabalho, porque eu estou trabalhando, só tem gente perturbada, eu queria tanto trabalhar num lugar que só tem crente. Gente, um lugar que só tem crente não deve ser uma coisa assim tão boa de trabalhar. Cristão sim, mas você está trabalhando, só tem mundano lá, só tem ímpio. Deus te colocou no lugar certo. Pregue Jesus para eles, viva Jesus. Eu vou te mostrar aqui uma forma prática de você pregar Jesus, mas coloca o teu coração. Gente, vocês viram agora essa semana aquele cara, como é o nome dele? Felco? É Felco? Felco. Quem assistiu o vídeo que esse cara gravou? É Felco mesmo, né? Felca, um cara assim, cabeludo, com a cara até esquisita. Aí eu estou vendo o povo falar assim, eu entrei para assistir o vídeo dele. O vídeo chegou a 150 milhões de visualizações hoje. Sabe o que o Felca fez? O que os nossos políticos não fizeram até hoje em anos de internet funcionando. Ele conseguiu mobilizar o Brasil para que crianças não sejam expostas de forma indecente, com danças inapropriadas, roupas inapropriadas. Pais, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser quem for, filmando as crianças dançando músicas erotizadas, mostrando o corpo, a criança fazendo coisas ali, gestos que nem cabe a adultos fazerem, e pais expondo. Esse cara expôs alguns perfis lá que estavam fazendo isso, já foram bloqueados, e isso está dando uma repercussão gigante. Um cara que nem é cristão, gente, o cara nem é um pastor. Então você consegue entender? Eu prego o evangelho há 28 anos, e eu não consegui ainda ter o alcance em números, em 28 anos, do que esse cara, que nem é cristão, teve em uma semana de vídeo. Você está entendendo que você não pode perder tempo? Aquilo que Deus falou no teu coração, faça. Pregue o evangelho em todo o tempo. Isso é para nós, gente. Nós precisamos acreditar nisso. Mas sabe o que acontece hoje em dia? A gente vê os crentes em dois extremos. Não todos, mas uma boa parte. Ou eles estão no extremo de cá, totalmente focados nas coisas terrenas, comer, vestir, viajar, casa, o meu salário, a minha empresa, focados só no terreno, e eles não trazem o céu para a terra. Ou eles estão do lado de cá, só focado no celestial. Ai, Jesus, me tira daqui, esse mundo não presta, volta logo, Jesus. A única música que eles cantam é Maranata. Maranata, Maranata, vem logo, Jesus, vem logo, porque eu não aguento mais, eu nem estou fazendo mais nada, porque esse mundo perdido, podre, eu quero que isso exploda. Jesus, me tira daqui. Por muito tempo a igreja ficou fazendo só música para Jesus nos tirar daqui. Ainda bem que isso mudou. Que isso, pastor, que horror. Nós não devemos gastar, e eu vou te mostrar na Bíblia isso aqui. Então nós não podemos estar nesse extremo, ou a gente está
só com a cabeça no céu, o crente lunático, a cabeça dele está na lua literalmente, e ele só quer sair daqui, ou está só na terra, coisas terrenas. Não, existe um equilíbrio, e é nesse lugar de equilíbrio que o céu é trazido para a terra. Amém? Porque se eu só viver para as coisas passageiras, ou só viver para as coisas futuras celestiais, o que tem que ser feito aqui não vai ser feito. Deixa eu te dar uma palavra aqui, crente. Para de querer ir para o céu. Lá está tudo pronto e não precisa de você. É como se você estivesse dizendo para Deus que Ele não sabe o que Ele está fazendo. Ai, Deus, vem logo, me tira daqui, Senhor, eu não aguento. Então você tem que ensinar Deus a trabalhar. Se Deus não te tirou da terra ainda, é porque Ele conta com você aqui. Porque eu fico impressionado com um crente que fica assim: Jesus, me tira desse mundo, olha esse mundo, o pai matando a filha, o filho matando os pais, o pai violentando a criança. Jesus, me tira. Deixa eu te dar uma notícia: antes de você orar pedindo para Jesus te tirar do mundo, ele já orou em João 17 pedindo para o pai não te tirar do mundo. Quem você acha que tem mais moral na oração, gente? Perdeu, filho. Você não vai sair daqui. Por quê? Porque quando você está lá orando, dizendo, me tira daqui, Jesus, ele está orando e falando, pai, não tira não, porque eles são o sal da terra e a luz do mundo. Não é sal do céu e a luz do universo, é sal da terra e é luz do mundo. Se tirar o sal, acabou o sabor, gente, apodrece. E se tirar a luz, as trevas reinam. Então não sai daqui. Pega no braço de quem está do teu lado assim, dá uma puxadinha para baixo e diga, não sai daqui, irmão. Fala para ele, você vai sair na hora certa. Deus não caducou não, gente. Deus sabe o que Ele está fazendo. Para de ficar... Ei. Agora deixa eu falar uma frase aqui, presta atenção nessa frase, porque mais da metade de vocês vão escandalizar agora. Jesus não te chamou agora para ir para o céu, mas sim para ir ao inferno. Não ouvi nenhum amém. Teve um lá no fundo que falou assim, ó, misericórdia. Eu vou repetir. Jesus não te chamou agora para ir para o céu. Ele te chamou para ir ao inferno. Não é para o inferno. Vou te mostrar na Bíblia. Não levanta não, antes de ouvir esses dois textos, senão você vai achar que eu surtei. Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18. Apocalipse capítulo 1, verso 17, Jesus disse, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Pronto? Vamos para Mateus 16, 18 ao 19 agora. Jesus disse, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Preste atenção, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque nós temos as chaves, aleluia, a autoridade nos foi dada, e junto com ela a responsabilidade. Por isso que eu te disse que Jesus não te chamou agora para ir para o céu, lá está pronto. Porque a gente fica perdendo tempo. Quando a gente está querendo ir para o céu, a gente faz as malas e não faz mais nada. Véspera de viagem é assim ou não é? Você nem come em casa para não sujar. Você come na rua e deixa tudo limpinho. Os meninos já dormem com a roupa de entrar no avião, no carro, no ônibus. E aí você acorda cedinho e vai. Então véspera de viagem a gente fica parado e não faz nada. Tem um monte de crente parado com as malas prontas. Desfaça suas malas hoje. Porque quando Jesus subiu lá em Atos 1, a Bíblia diz que os discípulos ficaram olhando para ele assim, ó, foi embora, leva nós. Pedro deve ter falado, quem vai curar minha sogra agora? Quem vai multiplicar pão e peixe para a gente? Quem vai fazer a gente andar sobre as... Jesus, me leva! Aí quando Jesus está subindo, eu imagino quando ele passou as nuvens, ele deu uma olhadinha para baixo e viu os discípulos assim, ó. Ele chamou 2 anjos, falou, desce lá,
resolve lá, porque eles não entenderam. Eu fiquei 3 anos com essas criaturas, e eu vim embora, eles estão querendo vir comigo. Os anjos desceram já pagando sapo, como dizem os meninos. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai descer para buscar vocês. É como se os anjos dissessem assim, ó, bora! Ei, cavuca! Vocês têm uma missão, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a toda criatura. O poder do Espírito Santo será derramado para vocês, e vocês vão testemunhar esse Jesus, para que todos aqueles que nele crê sejam salvos. Agora a vez é de vocês, agora a responsabilidade está nas mãos de vocês. Vamos, discípulos, não é hora de ir para o céu, vocês vão saquear o inferno, porque as chaves de autoridade foram dadas para vocês. É isso que eu acredito, e é isso que é trazer o céu para a terra. Mas preste atenção, talvez a gente tenha uma interpretação errada desse texto aqui de Mateus, porque quando a Bíblia diz que Jesus deu a Mateus 16 as chaves do reino dos céus, a Igreja Católica interpretou isso aqui, e interpreta ainda errado até hoje. Por quê? Porque ela acha que as chaves do reino dos céus foram dadas para Pedro. Mas não, isso aqui é simples. Deixa eu te contar o contexto. Jesus está lá com os discípulos, e ele fala assim, ó, o que as pessoas aí fora estão dizendo que eu sou? O senhor é Elias, é mais um profeta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro levantou a mão, posso? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, bingo, acertou. Não foi carne nem sangue que te revelou isso, Pedro, mas o nosso Pai que está nos céus. Preste atenção, esse é o tema do assunto. Quem Jesus era. Aí quando Pedro acerta, Jesus fala assim, ó, muito bem, Pedro, foi Deus que te revelou. E como tu és pedra, só que aqui é pedra de Petrus, pedra pequena. Como tu és pedra, sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja. Qual pedra? O assunto que eles estavam falando. Jesus, o Filho do Deus vivo. É sobre esta afirmação que a igreja seria edificada. Pedro seria só mais uma pedra que iria compor esse edifício. Quem entende? Só que a Igreja Católica interpretou errado. Eles acham que o São Pedro é que tem a chave do céu, tem uma basílica, né, em Roma com esse nome, e alguns, não todos, né, nem todos católicos são idólatras, mas alguns até idolatram o Pedro e tal. Não, Jesus está falando sobre a igreja, que ela seria levantada. Só que ele disse mais, igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Por quê? Imagina que aquele aquário da bateria é um inferno. Não é, tá? A gente gosta de bateria, se bem que alguns até acham, né, que é bem ruim, porque alto e tal, mas a gente gosta. Então imagine que lá é o inferno. Você não tem que chegar no inferno e preocupar, será que eles vão abrir a porta? Será que eu preciso arrombar? Não, ei, as chaves estão nas nossas mãos. É só chegar lá e falar assim, ei, quem está aí dentro, está aberto, pode sair. Pode sair, Jesus morreu por você na cruz, vem, está salvo. E cada um que sai, a gente canta, o inferno perdeu mais um, livre sou, amém, igreja? Mas para quem foi dada essa missão? Para quem recebeu as chaves. É qualquer pessoa que tem a chave da tua casa? Não, você dá a chave da tua casa para quem você confia, e para quem tem autoridade e responsabilidade. Jesus deu essas chaves para nós. O que nós ligarmos na terra é ligado no céu, e o que nós desligarmos na terra é desligado no céu. Nós precisamos todo santo dia ligar alguém salvo na terra, para que seja ligado nos céus. Quem está me entendendo, diga amém. Então as portas do inferno não vão prevalecer, gente. Nós temos um novo propósito de vida, esvaziarmos o inferno e povoarmos o céu. Ai, pastor, mas eu fico preocupado, se eu gastar minha vida com isso, como que eu vou comer? Pastor, se eu começar a focar minha vida só nisso, como é que eu vou vestir? Como é que vai ser os meus filhos? Quem vai sustentar? Ei, aqui vem o 5º ponto da palavra. Nós somos embaixadores. Bate a mão no peito e diga assim, eu sou um embaixador de Cristo. Leia comigo 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. Olha o que Paulo disse. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Então olha só, eu e você temos a prerrogativa, a responsabilidade de chegarmos em quem está no inferno
e dizer para eles: reconciliem-se com Deus. Jesus morreu na cruz por vocês. Acreditem, recebam isso. É nós que temos que dar esse recado. E aqui eu tenho uma notícia que alguns não vão gostar. Mas sabe as pessoas que você conhece, que você ama, que você convive, trabalha, família e tal, que não receberam Jesus como Senhor e Salvador ainda, elas não vão para o inferno. Elas já estão lá. Se elas morrerem do jeito que elas estão condenadas eternamente. Esse quadro precisa ser mudado agora. Agora, isso é urgente. Se quem você conhece que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, essa pessoa já está perdida. Ela precisa mudar, ela precisa receber a salvação. E por mais que essa palavra pareça dura, mas ela é real. E nós temos essa responsabilidade. Então, acredite, como embaixadores, não vai te faltar nada. Por quê? Você já viu como funciona uma embaixada? A embaixada, ela representa uma nação em outra, ok? A embaixada dos Estados Unidos, por exemplo, ela representa os Estados Unidos aqui. Não está muito legal, né? Essa relação esses dias. O Trump, o Xandão, o Lula e o Bolsonaro estão gerando assim muita baguncinha para o nosso país. Tomara que eles se entendam logo e eles deixem essa idiota briguinha particular e pessoal de lado e eles se preocupem com a nação brasileira, que é muito maior do que isso tudo. Amém? Eu fico revoltado de um país como o nosso, tão rico e tão belo, está passando o que está passando por causa de brigas pessoais, por causa de vingança, por causa de desavença de pessoas que querem... deixa para lá, deixa eu voltar aqui. Outro dia a gente fala só sobre isso. Mas a embaixada americana, ela representa os Estados Unidos aqui. Se você quiser tirar um visto, por exemplo, para ir para os Estados Unidos, você vai ter que ir lá. Quando eu fui com a minha família em Brasília, que é o mais perto, você chega lá, tudo que funciona ali é americano. O detector de metais veio dos Estados Unidos, é o mesmo que é usado lá. Tudo, a mobília, os funcionários que estão lá dentro, todos são americanos. Tudo, o dinheiro que eles recebem é pago pelo governo que os enviou, pela nação que os enviou. Eles são a ligação dos Estados Unidos no Brasil. O funcionário da embaixada americana aqui não está preocupado se o real vai valorizar ou não. Por quê? Ele é sustentado pelo dólar. Sabe o que isso fala no nosso coração? Que nós somos embaixadores de Cristo. Não vai faltar nada. E para isso eu quero que você leia comigo Filipenses 4,19. Vamos ler juntos? E esse mesmo Deus que cuida de mim, Paulo disse, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que foram dadas em Cristo Jesus. Deus vai nos sustentar pelo tesouro do céu, igreja. Ah, pastor, mas o meu sustento vem da minha empresa. O meu sustento vem do órgão público que eu trabalho. O meu sustento vem da... Não, isso aí é só o meio que Jesus usou, mas é Ele que faz. É Ele que nos abençoa. Então fica tranquilo. Pode mergulhar de cabeça em trazer o reino dos céus para cá, não vai te faltar nada. Pelo contrário, quanto mais você priorizar isso, mais as outras coisas Ele acrescenta, porque Jesus sabe que não vai perder teu coração. E por último, como que nós vamos viver o novo propósito? Viva este novo propósito agindo de forma correta aqui na terra, sendo um homem justo, uma mulher justa, pois o reino de Deus também é justiça. Gente, eu quero te desafiar a ser, aqui em Goiânia, ou Aparecida, ou Anápolis, ou Senador Canedo, onde você mora, onde você estiver, o melhor profissional possível, a pessoa mais correta, que alguém diga assim, ó, eu preciso saber qual é o seu segredo. E aí você vai dizer, Jesus. Como é lindo isso, gente, como é lindo. Hoje mesmo, nós estamos na casa dos meus pais, eles fizeram uma pintura lá, e eu falei assim, poxa, como essa pintura ficou boa. E aí a minha irmã que indicou para eles, ela falou assim, é um pintor que foi lá em casa. Quando falou o preço, eu falei, meu Deus, o cara é barateiro e tal. Aí a minha irmã disse, ele parece que é crente, porque ele chega lá em casa cantando umas canções que a gente canta. Olha só, gente, está vendo o resultado? Eu vi a excelência do cara na pintura, na justiça com o valor, e aí alguém fala assim, parece que ele é crente. Isso é lindo, e é assim que eu vivo o meu propósito que Deus tem para a minha vida na terra. Agora o oposto é horrível.
Quando alguém fala assim, ó, fulano é o pior da empresa, mas também é crente. Pensa numa miséria dessa, gente. Eu já vi empresário aqui da igreja falar para mim assim, ó, pastor, eu contrato demônio, mas eu não contrato mais crente. Porque os crentes são terríveis. Imagina fichar um demônio na tua empresa, gente. Mas tem gente que está preferindo porque não quer fichar os crentes. Porque o crente é o que chega atrasado, o crente é o que fica no WhatsApp o dia inteiro, o crente é o que fala mal de todo mundo, o crente é o que faz inferno no meio da empresa. Não, nós somos cristãos verdadeiros, nós seremos justos, nós seremos fiéis, nós seremos amigos leais das pessoas, nós seremos alguém que vai mostrar Jesus em tudo. E assim nós vamos viver o propósito de Deus para nós na terra. Deixa eu te falar algo aqui para terminar. Com atos de bondade e de amor, nós vamos desbancar as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Diga comigo, atos de amor e bondade. Eu já estou terminando, mas por favor olhe para mim. Isso aqui é um ensino muito fundamental para nós como comunidade que vive para trazer o céu para a terra. Eu preciso que vocês saiam daqui hoje bem cientes do que eu vou falar agora aqui. Paulo traz em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 12, ele traz um relato. Leia comigo, por favor, está na tela para a gente ganhar tempo. Paulo disse assim, ó, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha só, Paulo está denunciando aqui que existem principados, potestades, príncipe das trevas deste século e forças ou hostes espirituais da maldade que agem no céu. Como que nós vamos combater isso como igreja? Orando, pastor. Não é só orando. E essa comunidade é uma comunidade que ama oração. Todo dia às 6 horas da manhã nós estamos orando, estudando Bíblia. Toda terça-feira agora tem encontro de oração aqui. Toda sexta-feira tem um relógio de oração que vai das 18 horas de sexta até 18 horas do sábado. Toda primeira sexta do mês tem vigília. A gente ama orar, mas não é só com oração que a gente desbanca as forças espirituais do mal. Porque a igreja por muito tempo só orou. E a palavra oração, ela já aponta, é orar e agir. E aí eu vou te mostrar no próximo texto que Paulo continua. Como que a gente vence essas forças? Efésios 6, agora do 13 em diante. Leia com muita atenção. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Fala comigo, a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo ficar firme. Vamos ver como é que usa a armadura? Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olhe bem para mim, e eu vou te ensinar agora de forma prática e bíblica, como usar essa armadura de Efésios 6, porque na minha opinião, por muito tempo a igreja usou isso aqui errado. Sabe como é que a gente usa a armadura de Deus? Olhe nesse exemplo que está na tela. O cinturão da verdade você usa falando com sinceridade e amor para com o teu próximo. A couraça da justiça você usa ela agindo com justiça e defendendo os fracos. Calçados da paz é promovendo reconciliação e paz com as pessoas. Escudo da fé, protegendo e levantando os outros que estão caídos com fé. Capacete da salvação, tenha misericórdia e traga a esperança. Espada do Espírito, compartilhe a palavra de Deus que salva e transforma. E oração em todo tempo
interceda com perseverança pelos seus irmãos. Olhe para essa tela e me mostre aonde que está alguma parte dessa armadura para você usar contra o diabo. Me mostre aonde Paulo disse aqui que nós vamos usar alguma parte dessa atacando o diabo e os seus demônios. Não! Todas as peças dessa armadura são para agirmos com atos de amor e de bondade para com o nosso próximo. Aleluia, isso aqui me empolga, gente. Falar com sinceridade, falar com verdade, falar com amor, é aí que as forças espirituais do mal são desbancadas. É quando eu falo a verdade que a mentira do diabo sai. Quando eu ajo com justiça nesse mundo injusto, é que o reino de Deus vem para a terra. Quando eu calço os sapatos da paz e eu promovo reconciliação entre casais, eu promovo reconciliação entre irmãos, eu anuncio a paz onde eu estiver. Quando eu uso meu escudo para levantar os que estão fracos na fé e fazê-los caminhar em justiça, quando eu uso o capacete da salvação para agir com misericórdia, para agir com amor e com bondade, a espada do Espírito, eu compartilho Bíblia todo dia e eu oro por todos com perseverança. Não é para você usar isso contra o diabo, porque a Bíblia não manda você atacar o diabo e o reino das trevas. Me mostre na Bíblia onde está escrito para você atacar o diabo. A Bíblia diz que você tem que resistir ao diabo. A Bíblia diz que você tem que vigiar para não cair nos laços dele. E a Bíblia diz que você não deve dar lugar ao diabo, mas não manda lutar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões. E isso não fala de uma luta. Por quê? Porque você só pisa em quem já está no chão. O diabo já foi derrotado lá na cruz do Calvário, quando Jesus o venceu. Então agora eu chego e eu já olho para alguém que está no chão, caído, derrotado, e eu simplesmente piso na sua cabeça e declaro que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então você não usa essa armadura contra o diabo, você usa essa armadura para abençoar pessoas, para que a cura alcance o coração do próximo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu frequento igreja há muitos anos, e por muito tempo eu vi gente que atacava o diabo, mas também atacava pessoas. Isso não faz sentido, gente. Há um tempo atrás eu fui procurado por alguém que disse assim: ai pastor, eu estou com tanta saudade daquele tempo que expulsava demônio nas igrejas. Eu falei: oxe, e hoje não expulsa mais não? Aqui na nossa parece que não tem demônio. Eu falei: não tem mesmo. Porque quando a pessoa dá mais ou menos 5 horas que ela pega e põe lá no Waze, céu na terra, o demônio já vaza. Senão ele torra. Ele nem beira aqui. E quando acontecer dele chegar, Deus revela, a gente expulsa e vai embora, como já aconteceu. Mas essa pessoa disse assim: eu tenho tanta saudade de um pastor que expulsava demônio e tal, não sei o quê. Aí eu conheço esse pastor que essa pessoa estava dizendo. Aí eu falei assim: o pastor fulano de tal? Eu conheço ele. Ele expulsava demônio mesmo. Mas depois que ele expulsava o demônio, ele expulsava a pessoa. Bruto, ignorante, autoritário. Pensa numa criatura difícil. É essa pessoa que estava sendo elogiada. Aí quem estava me dizendo falou assim: é mesmo, pastor, eu mesmo saí de lá por causa da brutalidade dele. Você está vendo? Então a igreja ficou atacando o diabo por muito tempo e esquecendo de amar pessoas. Pare de gastar o teu tempo tentando atacar o diabo. Ele já é vencido. É só pisar no cabeção esmagado dele. Ele já está no chão. Gaste a tua energia amando pessoas. Gaste a tua vida abençoando pessoas. A melhor forma de combatermos as forças espirituais do mal é com atos de bondade, atos de amor, de fé, de justiça e de paz para com o nosso próximo. Aí sim, quando essa comunidade entender isso a cada dia mais e viver isso, o inferno perdeu de novo. Então vamos viver esse novo propósito. Eu te convido para isso. Sim, ele vai trazer plenitude, ele vai trazer satisfação, e nós cumpriremos o motivo pelo qual fomos chamados. Esse é o novo propósito: trazermos o céu para a terra, fazermos isso com a vontade do Pai. Então nós te abençoamos e te animamos para isso. Eu quero te convidar agora, porque nós vamos tomar uma ceia diferente,
Você está sendo empoderado para viver algo novo com a tua vida, com a tua família. Então eu te convido agora a ficar de pé, pegar os teus elementos, porque nós vamos tomar a ceia juntos. E vai ser uma ceia diferente, vai ser uma ceia especial. Pega os elementos aí onde você está. Pastor, eu não vou tomar a ceia hoje não, porque eu não estou bem. Então aí você tem que tomar a bênção. Não, pastor, eu não vou tomar a ceia porque eu não acho merecedor. Não, mas não é mesmo. Jesus morreu na cruz por um monte de gente que não prestava. E se tirar ele, a gente continua não prestando, viu? Então toma a ceia. Se você acredita que Jesus morreu na cruz por você, toma a ceia. Pastor, mas eu pequei. É o sangue de Jesus que te purifica do pecado. Então tome a ceia, amém? Se eu conseguir abrir a minha aqui, a gente toma junto. Ô Wendel, essa ficou bem fechada, Wendel. Jesus amado. Toma, Tiago, troca. Valeu. Então pega os elementos. Aí eu quero que você entenda algo agora, para a gente tomar a ceia. Olha como essa ceia vai ser diferente. Vai ser a ceia do propósito. O propósito é espalhar aquilo que nós recebemos. Quando Jesus estava lá tomando a ceia com os discípulos, a Bíblia diz que ele pegou um pão como esse, partiu e deu para os discípulos. Significava então que ele só tinha um pão. Mas de quem que nós estamos falando aqui, gente? Do Jesus que multiplicava pães e peixes, sim ou não? Jesus podia ter feito assim, ó. Cadê o pão? Eu sou Jesus que multiplica o pão e peixe. Então eu vou multiplicar, toma aqui um pão, toma um pão para você, toma um pão. Imagina 12 de homens, gente. 12 homens comem igual uma draga. Toma mais um pão para você, multipliquei mais um, toma. Disfarça não, toma para você, mais pão. Eu sou Jesus, gente, eu multiplico. Não vai faltar pão aqui para ninguém não. Pão para todo mundo. Pão para você, discípulo. Pão para você. Não tem miséria. É um pão para cada, porque eu sou Jesus e eu vou multiplicar. Bora comer até encher. Vamos comer. É esse o sentido? Não. Mas é interessante que a gente gasta a nossa vida quase toda só em prol disso. Jesus, me dá um pãozão desse que eu estou precisando tanto. Sabe o que é o pãozão? É o salário gigante que você fica querendo. Jesus, aquela casa. Jesus, aquela... Não, Jesus está querendo que você aprenda a repartir com o pouco que Ele te deu. Jesus tinha poder para fazer um milagre desse aqui, ó, e dar pão para todo mundo, mas Ele preferiu pegar um pão só, partir e dar para os discípulos. Por quê? Porque a graça do Evangelho está nisso, igreja. A graça não está em comer o pão, a graça está em repartir o pão. Quem está me entendendo, diga aleluia. Então Jesus quer que você reparta. Por isso que Ele pegou, dá, devolve. Não vai ganhar um para cada um. Devolve. E esse aqui são os olhudos, pegaram o grande. Devolve. Esse aqui come e toca ao mesmo tempo. Devolve. Não vão comer. Bem bonitinho, do jeito que estava. Pronto. Jesus pega um pão só, reparte e diz o que para eles? Façam isso em memória de mim. Façam o que? Reparte o pão. Então essa ceia de hoje aqui é uma ceia especial. Por quê? É a ceia em que nós vamos dizer: Jesus, eu vou gastar a minha vida para repartir o pão que eu recebi. Que pão é esse, gente? Jesus. Gasta a tua vida com esse propósito, que esse sangue que lavou os teus pecados e os meus possa lavar os pecados de outros. Mas como que vai lavar? Quando eu e você falarmos disso. Então essa ceia é a ceia do novo propósito. Quando você comer e beber, você vai agradecer ao Senhor de todo o teu coração. Vamos orar? Jesus, obrigado. Obrigado por esse sacrifício que nos alcançou, nos transformou. E agora estamos aqui como igreja, podendo tomar essa ceia do novo propósito, da vida que o Senhor nos deu, da missão, pregarmos o Evangelho, trazermos o céu para a terra, espalharmos o reino de Deus. E nós faremos isso sim, repartindo o pão e fazendo com que este sangue lave e purifique cada dia mais pessoas. Eu oro junto com os meus irmãos em gratidão, com o coração pleno,
e na certeza de que nós viveremos o melhor que o Senhor tem para nós. Eu oro consagrando esse pão, esse suco dos que estão aqui, dos que estão online, e que seja bênção para a tua igreja viver esse novo propósito em nome de Jesus. Coma do pão, tome do suco, agradeça ao Senhor de todo o teu coração. Você pode tirar alguns segundos para fazer uma palavra de gratidão a Jesus nessa hora? Busque palavras no seu coração para agradecer a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Diga para Ele que você vai viver o novo que Ele tem para você. Agora eu quero te chamar para algo.